Oi, tudo bem? Hoje eu quero fazer uma viagem divertida pelas emoções com você a respeito da animação da Disney, a chamada Divertidamente, né? Que é uma viagem pelas emoções. Né? Inicialmente, eu queria só falar rapidamente qual é o enredo da história. O enredo da história é uma menina de 11 anos chamada Riley e ela divide a protagonização desse filme com as suas próprias emoções. Ela e as emoções de Riley são os protagonistas da história. E então o filme faz uma abordagem a nível de neurociências, mostrando desde um ponto de vista do sistema emocional cerebral da Riley, as emoções funcionando. Então imagina ela com 11 anos saindo da infância, indo para essa pré-adolescência, né? As emoções todas naquela ebulição que são as dos jovens, mudando de um estado para outro estado completamente diferente, uma fase da vida, estado não, uma fase da vida completamente diferente, né? E para culminar tudo, ela muda de cidade e para onde ela vai, ela só passa por dificuldades, né? Isso traz para Riley estados emocionais bastante complicados, né? E quais são as emoções que estão envolvidas nesse filme? Existe uma classificação das emoções básicas, e essas emoções básicas são alegria, tristeza, medo, raiva, nojo e surpresa. A surpresa não foi incluída no filme, então ficam só as outras 5 que eu falei, né? Então, cada emoção dessa teve e ainda continua tendo papéis fundamentais, né? Então a gente vê aí das 5, a única que seria considerada uma emoção positiva seria a da alegria, as outras seriam consideradas emoções negativas, mas eu vou até trocar esse nome, vou colocar aqui nos dias atuais, essas emoções estão disfuncionais, tá? Então, porque as emoções, todas elas são importantíssimas, né? E elas nos ajudaram a chegar até o dia de hoje, onde a gente está. No passado, por exemplo, o medo, ele fazia com que o ser humano pudesse se proteger. Era uma emoção de proteção, porque o indivíduo, ele se congelava, né? E assim disfarçava perante o seu predador. A raiva era um estado que a pessoa entrava, na qual ativava todo um sistema para a pessoa ir para a luta, né? E aí essa pessoa lutava contra o inimigo, fosse ele animal ou outro humano, né? E a raiva, esse estado que a raiva deixa a gente a nível corporal, era o que facilitava então as lutas, né? O nojo, por exemplo, por isso que ele é considerado uma emoção de base, né? Hoje, quando a gente fala em nojo, mas nojo, bem, o nojo, ele no passado tinha uma função essencial, que era, não existia refrigeração, então uma carne, por exemplo, que ficava ali exposta, né, podia ser algo completamente nocivo se o ser humano não tivesse esse rechaço por aquela alimentação não saudável, né? Hoje as emoções, a maior parte delas, dessas que eu te falei, estão muito disfuncionais, né?
o medo gerando ansiedade o tempo inteiro, a raiva gerando uma agressividade descomunal, uma agressividade sem contexto muitas vezes, né? O nojo trazendo situações no qual existe rechaço de alimentos que são super nutritivos. No filme, o nojo não gosta de brócolis, por exemplo, e o brócolis é uma coisa super nutritiva, né, e saudável. Bem, e aí a trama vai passando e a alegria, a tristeza tem uma missão, elas são forçadas a sair desse centro de controle e ficarem ausentes, então as outras emoções dela, o medo, a raiva e o nojo é que tomam conta das atitudes dessa menina. Ela começa a trocar os pés pelas mãos, fazer um monte de coisa que ela não deveria, perder conquistas de que ela tinha, de honestidade, de família, de diversão, né? E até que a alegria e a tristeza podem finalmente voltar para o centro de controle das emoções. E aí é que está a dica que eu quero te dar agora, a pílula de felicidade, né? Durante a nossa vida inteira, a gente vai rechaçando a tristeza. A tristeza fica como uma emoção na qual a gente não pode sentir. Então criam-se os mandatos de homem não chora, de que a pessoa tem que resistir, tem que ser forte a qualquer custo, né? Que ela não pode cair, ela não pode sofrer luto. As pessoas perdem seus entes queridos e elas são praticamente obrigadas a estar reagindo no dia seguinte, não fazendo conexão com o que elas desejam, que é sentir o luto, né, por mandatos, e essas emoções entram em uma disfuncionalidade. Quando elas entram na disfuncionalidade é que causam os problemas de saúde, né, na gente, corporais, as famosas doenças psicossomáticas. Então, finalmente, a grande lição do filme e a grande lição que eu quero deixar agora também, a pílula de felicidade, é que a tristeza também tem papel fundamental nas nossas emoções. É sim necessário e importantíssimo a gente fazer contato com a tristeza. Agora, é claro que não é estar no estado de tristeza eternamente, porque senão se tornaria uma depressão. E eu não estou fazendo apologia a isso. Eu estou fazendo a instrução de que a pessoa possa sim entrar no estado dessas emoções, se harmonizar para poder voltar mais forte. E a lição do filme é essa. A tristeza que não podia fazer nada, não podia tocar em nada, não podia tomar nenhuma atitude, ela ficava sempre ali se achando a pior das emoções e pior na existência, né? Ela é finalmente convidada pela alegria para tomar o controle das emoções da Riley. E ela assume então o controle. Somente a partir da atuação da tristeza que a Riley chora e a Riley se mostra aquela criança, né? Ela é capaz de retomar o equilíbrio, a homeostase dela e continuar o caminho dela, né? Então, é isso. É essa a pílula de felicidade que eu trago para você. É um pouco, assim, paradoxal, né? Uma pílula de felicidade ser a pílula da tristeza, mas é um convite para harmonizar. É um convite para que a gente possa saber pulsar entre as emoções, entrar nelas quando necessária e ter a capacidade de ficar ali o tempo suficiente e voltar fortes, disponíveis, disponibilizados de forma mais harmônica e equilibrada. É essa a minha pílula de hoje. Espero que você tenha gostado e até a próxima pílula.